Os primeiros videogames foram subprodutos da Guerra Fria. Mas no Extremo Oriente, os primeiros jogos japoneses surgiram como consequência de um conflito muito mais direto: a Segunda Guerra Mundial. As bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki haviam arrasado o país. Mas as forças aliadas ajudaram na reconstrução do Japão. A tecnologia rapidamente despontou como segredo para o sucesso do Japão. Houve um grande incentivo do governo para a educação e tecnologia. A juventude japonesa era altamente instruída em tecnologia já naquela época. O Japão descobriu seu nicho na eletrônica. Eles analisavam o que o resto do mundo estava fazendo em eletrônicos e faziam melhor, produzindo em massa e barateando. Mas as antigas feridas ainda não estavam cicatrizadas. Se observarmos a cultura japonesa do pós-guerra, com certeza podemos notar o reflexo da experiência da bomba atômica em muitas das obras. Godzilla, King of the Monsters, stalking the Earth, crushing all before it. Era a época de filmes como Godzilla e outros com grandes monstros de borracha. Quando você combina o conteúdo cultural do Godzilla com o poder tecnológico do computador, você cria alguma coisa parecida com a fascinação que o videogame provoca. O Japão estava na vanguarda da indústria eletrônica. Mas em 1978, Tomohiro Nishikado colocou seu país na linha de frente da indústria do videogame, com uma onda infinita de invasores digitais, os Space Invaders. Primeiro eu pensei em invasores humanos, mas a ideia de pessoas matando pessoas foi criticada como desumana. Comecei a pensar no que seria adequado e mudei para invasores alienígenas. Achei que não haveria problemas em matar monstros. Eu acho que quando você olha para os Space Invaders, não é absurdo comparar os alienígenas que caem do céu com aviões sobrevoando o Japão. Claramente são armas de destruição em massa que estão vindo do céu. O que eu acho interessante no Space Invaders é que ele foi um dos primeiros jogos que mexeram com a fantasia. Quando você joga, tem a sensação de que sua área está sendo invadida e pensa, estes caras estão invadindo e estou na linha de frente para proteger a humanidade. Space Invaders mexeu com a mente dos japoneses. Milhões de adolescentes brincaram com o jogo e provocaram uma escassez de moedas de 100 ienes no Japão. O jogo foi um estouro e de um jeito que só poderia acontecer no Japão. O videogame era uma novidade, uma coisa diferente, uma experiência que fazia valer a pena sair de casa. No Japão isso tem grande importância porque as residências são muito pequenas. Os adolescentes de lá saem de um jeito um pouco diferente do que os americanos. Nós buscamos inspiração nos batimentos cardíacos para criar um dos efeitos sonoros do jogo. O tom grave da reverberação quando os invasores se aproximavam. Hoje em dia é possível criar sons melhores, mas naquela época, quando as técnicas e os aparelhos eram limitados, era o melhor que podíamos fazer, mas acho que chegamos bem perto. Para pensar o que o jogo Space Invaders fez do ponto de vista de música e sons, eram só 4 notas e eram assim, tan 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 tan. E o interessante é que eles mexeram com o ritmo. Ele ficava mais rápido quando os invasores se aproximavam e continuava acelerando. A música ficava cada vez mais rápida e dava uma certa sensação de pânico enquanto você estava jogando. Era incrível. Para faturar com a nova mania, os lojistas esgotaram a mercadoria e instalaram fliperamas do Space Invaders de um dia para o outro. Mas os invasores do espaço apontaram um conflito de gerações na cultura japonesa. Muitas mães proibiram os filhos de brincarem com o jogo. Surgiu um problema social porque alguns jovens roubavam dinheiro ou falsificavam moedas para poderem usar os fliperamas. Foi considerado um problema sério na educação das crianças. Eu acho que no caso do Space Invaders, o que aconteceu foi que a tecnologia pela primeira vez criou um grande abismo entre as gerações. Enfim, a geração dos mais velhos achava que estava atualizada porque entendia o que acontecia com a indústria automobilística e com a televisão, mas ficou para trás porque não entendia como um jogo tão bobo era tão popular. All across the country, kids are being swept away by video games. They watch the dancing. Nos Estados Unidos foram criadas várias leis proibindo um certo número de jovens de se agruparem numa loja de diversões eletrônicas ao mesmo tempo. Surgiu uma nova cultura. Além disso, uma coisa que era meio triste nesse tipo de jogo
é que eles sempre terminavam com a derrota do jogador. Ninguém havia pensado sobre isso na época, mas eu fico pensando se isso não era um reflexo da paranoia da Guerra Fria, porque, no final das contas, a guerra era um jogo de derrota. Você sempre acaba perdendo. O jogo Space Invaders era a expressão digital de uma época sombria. Mas como o Japão sempre teve uma queda por personagens fofos e bonitinhos, surgiu o Pac-Man. Quando o jogo apareceu, todo mundo achou ele tão colorido. O Pac-Man é o exemplo perfeito da esquisitice japonesa. Personagens de videogame são carismáticos, mas na cultura ocidental, em vez de carismáticos, eles são considerados infantis. É uma cultura que tem mais tolerância pelo bonitinho do que as culturas ocidentais. Podemos observar isso ao longo de toda a segunda metade do século XX. De uma certa forma, reflete o poder de compra das garotas japonesas. Toru Iwatani era um jovem designer de uma empresa de videogame japonesa, a Namco, antes de criar a primeira superestrela da história dos videogames. Há mais de 20 anos, em 1980, o Pac-Man foi lançado. Naquela época, enquanto nós estávamos desenvolvendo o Pac-Man, os fliperamas tinham uma atmosfera sombria. Os jogos eram sempre violentos, alguns envolviam tiros e era uma brincadeira de meninos. Mas eu queria atrair meninas e casais para esse segmento. As garotas eram o alvo do novo jogo. Nós pesquisamos vários assuntos, desde moda até rapazes. E como as meninas sempre comem sobremesa depois das refeições, pelo menos a maioria delas, decidimos que teria a ver com comida. Em seguida, fomos almoçar. Eu pedi uma pizza, cortei um pedaço e pronto. Lá estava o Pac-Man na minha frente. Resolvemos apostar nisso. O aspecto mais importante do Pac-Man, ou Come-Come, como ele foi apelidado, é que ele foi o primeiro jogo a introduzir um protagonista. Isso foi um grande salto na história das narrativas de videogame. Com isso surgiu um novo mundo para os criadores e designers explorarem. A criação de personagens com quem as pessoas poderiam se identificar. O jogo representou uma grande mudança. Enquanto a maioria dos primeiros jogos era baseada em invasores, ação e tiroteios, o Pac-Man fazia uma coisa completamente diferente. Ele só queria comer. É o melhor exemplo de como alguma coisa pode começar pequena com o jogo e depois crescer de uma maneira que ninguém consegue controlar. Manufacturers that hardly make the games fast enough. Every bar and restaurant and coffee shop in America seem to want one. É o jogo mais lembrado, mais querido e provavelmente o que mais provoca nostalgia nas pessoas. Eu acho difícil encontrar alguém na faixa dos 30 ou até dos 40 anos que não tenha passado pela experiência de jogar Pac-Man. Everybody playing. Men, women, children, families. It seemed like Pac-Man had taken over our lives. O Pac-Man deve ter sido responsável pelo início do merchandising, que significa pegar alguma coisa que foi criada para um propósito e transformar em outra completamente diferente, como música ou bicho de pelúcia. Havia brinquedinhos piegas, desenhos animados, criaturas com perninhas fazendo todo tipo de coisa e até a senhora Pac-Man. O Pac-Man foi adorado e bem aceito durante muitos anos. E as vendas nunca caíram. Já se passaram mais de 25 anos e o Pac-Man continua aí. Está durando um tempo incrivelmente longo.